E aí, galera, eu sou o Jonathan. Hi guys, eu sou o Diego. Esse é mais um episódio do Versão Estendida, seu podcast que tirou um tempinho de férias. Estávamos aí descansando, preparando novos roteiros, preparando novos assuntos para nossa roda de conversa, nos recuperando também aí de um cansaço mental, afinal de contas, professores, né? Mas agora estamos de volta e prontos para trazer assuntos que você pode encontrar numa mesa de bar com amigos. Você pode debater política, o futuro do mundo, ou então um filme que lançou semana passada. E aí, Diego, descansado, pronto para mais uma temporada de episódios? Descansado é um termo forte, né? Mas sim, estamos prontos para uma nova temporada, que dessa vez, já estragando um pouquinho da surpresa, tem uma nova temática, né? Tem um fio condutor que vai acompanhar a gente ao longo desses episódios, coisa que não aconteceu ao longo da primeira, que foi muito mais espontânea, muito mais leve. Descontraída dessa, a gente decidiu dar uma direcionada. E aí você pode falar qual é o tema, agora que você já adiantou a surpresa, qual é o fio condutor? Então, baseado em um programa que a gente gosta muito, né? O Jonathan e eu. Um programa que claramente molda o nosso caráter de maneira duvidosa. Nossa temporada é cinema. Cinema e não música, porque música é ambiente de droga, todo mundo sabe disso, né? Exato. E aí Mas, acharam que a gente não ia voltar, acharam errado. Otários. exatamente, choque de cultura sempre baseando opiniões sensatas e equilibradas. Mas vamos lá, então, nós teremos uma temporada com foco em cinema, não quer dizer que vai ser a única coisa que falaremos, até porque quando a gente fala de cinema, indiretamente a gente pode estar falando de livros, jogos, podemos estar falando aí de vida real, afinal de contas também temos filmes baseados em fatos, ou como diz a boa linguagem popular, baseado em fatos reais. É bem que hoje em dia, em 2025, às vezes alguns fatos são mentira, né? Então os significados estão ficando um pouco complicados aí. Falar fato hoje em dia, eu acredito que sim, dependendo, a gente precisa marcar que é um fato real. Afinal de contas, com o advento das notícias falsas pela internet, o que mais tem hoje em dia é fato que não é fato de verdade. E Somada a sim, isso, a inteligência artificial, né? Que, inclusive, estava vendo uns vídeos esses dias que a gente já está evoluindo tão rápido que no início da inteligência artificial você percebia logo que era um vídeo falso, porque a imagem era perfeita demais, tinha sempre um ser humano agindo com alguns trejeitos estranhos, sempre caindo ali no vale da estranheza. Agora a inteligência artificial está tão avançada que esses dias eu vi alguns vídeos e eu me questionei se era verdade ou não, e eu não cheguei a uma conclusão. Eu tive que buscar a origem do vídeo para eu saber se era falso. E aí eu vi um comentário que me causou um pouco de ansiedade e eu decidi fingir que esse assunto não existia por uns dias, que é: eu só quero ver as eleições do ano que vem, porque olha o que vai chover de vídeo falso no WhatsApp do seu tio, no Facebook da sua avó, e você vai ter que explicar que aquele vídeo não é verdade, quando claramente ele parece ser. Não é brincadeira, vai ser complicado. prefiro nem pensar nisso, né? Vamos deixar para sofrer com isso em 2026. Exatamente. Se for possível, eu espero nem sofrer tanto assim. Até lá, com certeza vou estar mais apático, já terei desistido da humanidade, estarei vivendo de migalhas de diversão e entretenimento. E Mas você já não vive assim? estarei vivendo mais, estarei vivendo mais. Mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso foco central que traz alegria e não desgosto. Hoje nós vamos falar sobre alguns filmes que marcaram a nossa vida e moldaram o nosso olhar para o cinema. Afinal de contas, hoje nós olhamos aí para o cinema como uma arte, como comunicação, o reflexo de uma época, mas houve um momento em que a gente sentou em frente à TV, pegamos ali um VHS, posteriormente um DVD. Hoje em dia nós entramos no streaming e um filme simplesmente muda a nossa forma de ver o mundo. Um filme simplesmente faz a gente refletir a nossa vida, sobre a nossa vida, ou então refletir sobre algum assunto específico e fica reverberando na nossa cabeça. Esses momentos, obviamente, trazem aquela nostalgia da infância, afinal de contas, quem não se lembra a primeira vez que chorou com um filme, ou então a primeira vez que se deu conta de um assunto que estava sendo tratado ali e que aquele seu desenho não era só sobre aquilo, né? Mas também nós temos momentos simbólicos e emblemáticos assim na vida adulta, onde você acha que já viu de tudo e de repente
um filme faz você repensar tudo aquilo que você já viu. E para isso, nós vamos compartilhar 3 filmes cada. Foi difícil, muito difícil escolher esses filmes. Eu não sei os filmes que o Diego escolheu e vice-versa, para a gente ter aqui uma surpresa junto com vocês. E nós vamos tentar explicar um pouco por que esses filmes nos marcaram e tentar refletir qual foi o impacto deles na nossa vida cinéfila. Uma coisa importante mencionar é que a gente optou por começar a temporada 2, né, da versão estendida com esse tipo de conteúdo, com uma ideia como essa, para embasar o caminho que nós vamos tomar ao longo dessa temporada. Quando a gente escolheu utilizar o cinema como fio condutor para a segunda temporada, meio que ficou claro para a gente que o primeiro episódio deveria ser por que o cinema importa para a gente. Em que momento o cinema impactou as nossas vidas? E impactou a ponto de hoje em dia a gente estar falando sobre isso com tanta paixão, e impactou a ponto de hoje em dia a gente ter todo esse carinho pela sétima arte de um jeito ou de outro. Então eu acho muito interessante a gente pensar que esse primeiro episódio não é só a abertura da segunda temporada. Ele é a abertura de um prelúdio de uma longa discussão que vai se estender ao longo da temporada inteira sobre como que o cinema importa pra gente de um jeito ou de outro. E é um jeito também, resgatando um assunto que nós trouxemos no primeiro episódio desse podcast, que é o fato de que nós preferimos muito falar sobre aquilo que a gente gosta do que aquilo que a gente não gosta. Citando uma pensadora contemporânea pouco conhecida, eu gosto de dar luz a novos pensadores, Taylor Swift. Toda temporada essa piada. A gente tem que trazer novos filósofos e novos pensadores, não ficar só na literatura antiga, né? Mas Taylor Swift diz, né, em sua obra Lover, no capítulo Daylight, né, ela diz: Eu não quero ser conhecida pelas coisas que eu odeio ou tenho medo. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu amo. Acho que isso define muito a nossa linha de pensamento aqui no podcast. Claro que vocês já sabem, quem já acompanhou a gente aí em outros episódios, a gente também critica no sentido de falar mal, né? A gente também aponta problemas, aponta defeitos, a gente fala do que não gostamos dentro de um assunto, mas não é esse o nosso foco. Só queria deixar claro para quem ainda não entendeu, depois de 10 episódios da primeira temporada, que temos aqui diante de nós o fã mais fraco da Taylor Swift. Eu conheci ela tem pouco tempo, cara, então eu ainda tô me inteirando um pouco da obra, não sei muitas coisas, estou esperando o dia 3 de outubro como se minha vida dependesse disso, sabe? Tem essas questões aí. Mas vamos ter um episódio aqui sobre literatura, música e Taylor Swift. Nunca foi tocado esse assunto, eu acabei de inventar. Perfeitamente, eu estava pensando nisso agora. Ele tirou esse roteiro de onde? Porque na nossa pauta tem tipo 10 roteiros, mas nenhum desses. Inclusive, antes desse episódio começar, a gente já pensou em outro que também não tem a ver com isso. Mais uma vez, há assuntos que precisam de luz. Taylor Swift é pouco falada na atualidade. Inclusive hoje eu vi uma matéria da CNN que estava assim: cientistas analisam a evolução ou a mudança de vocabulário e dialeto de Taylor Swift ao longo dos anos. E eu fiquei, Sem dúvida. caramba, a ciência tá muito sem ter o que fazer, não é possível. E aí Eu acho interessante. o subtítulo da matéria era é, A vasta obra de Taylor Swift é uma rara oportunidade dos cientistas observarem o dialeto de uma pessoa evoluindo ao longo dos anos. Eu fiquei, caramba, o Hum, pessoal está produzindo muito pouco na modernidade mesmo, porque exato. a obra da A Taylor teoria das Swift é uma cordas não deu em oportunidade nada. rara. A teoria das cordas não deu em nada. Exatamente. Agora que o Christopher Nolan já fez o buraco negro no Interestelar, né? Os cientistas não tem Exato. mais o que fazer, né? Então, estão aí analisando o vocabulário da Taylor Swift. Mas enfim, né? Já, Só já queria deixar dizia claro que o. na eventualidade desse episódio de literatura, Taylor Swift, etc., acontecer, a gente vai ter um episódio de 1h70, porque não vai caber em 1h60, vai ter que inventar mais 10 minutos de hora para ter isso, e vai ser só o Jonathan falando. Eu vou dizer Jamais, hi guys. jamais, jamais, jamais. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso foco, que é os nossos filmes que nos marcaram. E aí, Diego, aproveitando então, já que está me acusando de falar demais,
Comece aí com o seu primeiro filme da lista. E por quê? Explica pra gente aí um pouquinho sobre esse filme. Tá. Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que, como o Jonathan deixou claro no início do episódio, hã, essa lista foi muito difícil, tanto para mim quanto para ele. Eu não sei os filmes que ele escolheu, ele não sabe os filmes que eu escolhi. Então a gente combinou, chegou a um acordo de que isso não seriam sobre os nossos filmes favoritos, porque se fossem sobre os nossos filmes favoritos, se a gente fizesse 3 listas diferentes, a gente teria 9 filmes, porque seriam escolhidos filmes diferentes em cada uma dessas listas. Então a gente optou literalmente somente por fechar nesse episódio filmes que marcaram a gente de alguma forma, que impactaram nossos gostos, que modificaram a maneira da forma como a gente enxerga o cinema por qualquer motivo que seja, e etc. Então deixando isso bem claro que não é uma lista de nossos filmes favoritos, embora uma coisa ou outra possa coincidir eventualmente, né. Um ou outro filme vai ser o favorito meu ou do Jonathan, mas não é sobre favoritismo, mas sim sobre impacto dele dentro das nossas vidas. Deixando isso bem claro, o meu primeiro filme, né, e eu optei por abrir com ele, porque tem um impacto muito grande na minha vida e na maneira como eu encaro o cinema a partir dele, que é O Último Samurai, de 2003. Ele já apareceu aqui no episódio do quiz, que o Jonathan ainda não pagou a prenda dele, mas vai nessa temporada, porque eu não Claro, esqueci. claro que é o Último Samurai, óbvio. Você quer Eu não fazer o episódio entendi, sozinho? não entendi, que prenda eu, hein, isso já ficou no passado, já acabou a temporada, teve mais episódio, teve hiato, já voltamos do hiato e você ainda tá nessa aí ainda. É, quem bate esquece, quem apanha lembra. Voltando a falar sobre O Último Samurai, né, que foi dirigido por Edward Zwick, tem no seu currículo filmes como Diamante de Sangue e Shakespeare Apaixonado, que divide o roteiro com o John Logan, que escreveu 007 Skyfall e A Invenção de Hugo Cabret. O diretor que consegue compor a história dele e guiar um ator através dessa história, consegue extrair do ator o que ele tem de melhor. E para mim isso é muito emblemático, porque eu tenho uma séria aversão à maior parte dos filmes que o Tom Cruise faz, né. Eu não gosto de Missão Impossível, eu não gosto de 90% dos filmes dele. Eu gosto de Top Gun, Minority Report e O Último Samurai. São os 3 filmes Nossa, do Tom Cruise Diego, que eu se você não repetisse isso pela quinta vez nesse podcast, a gente não ia ficar sabendo. mas a piada da Taylor Swift pode ir todo episódio pela temporada. Tudo bem. Voltando ao assunto, Tadinho, ele tá ressentido. não, ressentido não, jamais. Quando eu passar a editar os episódios, tu vai ver. Eh, Opa, tá próximo esse dia então? não, não tá não, na verdade tá bem Ah, longe. tá, Eu disse quando, pensei. eu disse próximo. Tendo dito isso, eu acho que é importante pra mim, porque ele muda um pouco dessa minha perspectiva quanto a um ator. Eu não gosto do ator em si, e eu passei a reconhecer que determinados autores, eles conseguem entregar excelentes papéis, excelentes atuações, dentro daquilo que é proposto, dentro de um roteiro que tem o diretor sabendo habilmente como manejar esse roteiro e esse ator dentro dessa trama. Então isso mudou bastante a minha visão quanto a determinados atores, porque até então a gente adolescente criava aquelas idolatrias, eu gosto muito desse ator, e não tinha um senso crítico muito firmado, do tipo: "Ah, ele atua bem, ele atua mal", e etcétera. Eu sabia que eu não gostava do Tom Cruise, mas eu não sabia que eu poderia gostar dele num determinado papel, numa determinada atuação, a maneira que isso é construído ao longo do filme. Adicional a isso, o filme tem um roteiro muito bem amarrado. Ele é baseado numa história pseudo-verídica, que a gente não sabe até que ponto no quanto ela é verídica, mas supostamente ela é verídica, de um estrangeiro que acaba indo morar no Japão e pega os costumes japoneses e acaba sendo aceito de certa forma por aquela comunidade. E aqui a gente não está falando do Yasuke, né, que seria o famoso samurai negro. A gente está falando de um cara que, se não me engano, ele é da França. E aí os Estados Unidos pegou essa história e modelou o filme em cima disso. Juntamente a isso, você tem as atuações brilhantes do Ken Watanabe, do Hiroyuki Sanada, ambos excelentes atores japoneses, e hoje em dia figuram entre os principais nomes japoneses quando se trata de atores que Hollywood procura, porque sempre tem um cara que é o japonês foda da época. Na época era o Ken Watanabe, hoje em dia o Hiroyuki Sanada. E um roteiro que se alinha a uma trilha sonora perfeita do Hans Zimmer, que mais uma vez, falando de impacto para mim, eu já era uma pessoa que reparava em trilha sonora desde Jurassic Park. Porém, foi em 2003, né, com a trilha sonora do Hans Zimmer,
que eu passei a me importar muito mais com trilhas sonoras. Eu lembro que eu ficava vidrado naquela trilha sonora à medida que o filme ia compondo ela, e o Hans Zimmer inclusive se tornou meu compositor cinematográfico favorito, né, a partir dessa obra. Então, tem um impacto muito grande na maneira como eu percebi roteiros, como eu percebi fotografia, como eu percebi, figurino, coisas que antes eu não percebia, antes eu não me importava tanto assim, sabe. Foram coisas que eu passei a me importar a partir desse filme, porque o filme ele é americano, estadunidense, e ele passa a maior parte do filme com diálogos em japonês, o que não era comum na época. Os Estados Unidos ele tem um problema muito grande com legenda até hoje, mas o filme ele faz longas sequências do filme em japonês, o que mostra, tipo, um cuidado estético, um preparo histórico, aqueles personagens estão lidando com o Japão feudal, a maioria não fala inglês, só os personagens principais ali falam, né, seria o Ken Watanabe e o Nathan Auren, o resto do elenco japonês, sua grande maioria não fala. Então, toda essa construção, todo esse preparo, sabe, toda essa maneira como você transporta um personagem, narrador-personagem, para dentro de uma história e você compõe essa história através de um passeio cultural por um Japão feudal da era Meiji, e isso é entregue em tela sem, como é que eu posso dizer, sem me falar as coisas, sabe, é muito mais do show don't tell, né, mostre não conte, e me impactou muito naquela época e fez com que eu parasse e refletisse sobre aquilo que eu estava vendo. Eu nunca vi O Último Samurai inteiro, né, eu já vi partes, inclusive meu pai gosta desse filme, e como eu já acho que eu já mencionei aqui no Grande homem, podcast, assim. Oi? grande homem, grande homem seu pai, grande homem. Então, eu acho que eu já mencionei aqui no podcast algumas vezes que eu devo muito ao meu pai sobre o meu gosto musical e o gosto pelo cinema, né? E O Último Samurai é um filme que meu pai assistiu algumas vezes, mas eu nunca parei para assistir inteiro, mas sei dessa preocupação em retratar cultura, e foi o que você falou. É muito interessante quando a gente vê um diretor e uma obra se propondo a ir contra ou pelo menos desafiar um pouco alguns paradigmas, né? Como você falou, a questão da língua, né? A questão dos Estados Unidos terem esse problema com idiomas alheios. Uma coisa que me chama a atenção justamente quando eu paro para pensar nisso, é o período, né. Se a gente está falando disso hoje em 2024, o quanto os Estados Unidos ainda têm esses problemas, ainda tem essa visão, autocentrada, a gente estava falando de 2003, né, eles estavam no auge, sabe, no auge da prepotência deles, no auge da arrogância deles, o dólar era fortíssimo, não que hoje ele não seja, mas extremamente forte, a gente está falando de governo Bush, sabe. Então, isso impacta muito. E aí, como eu falei, um destaque para a atuação do Tom Cruise e também para o Ken Watanabe, que foi indicado, inclusive, ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel do Katsumoto, que é o segundo personagem principal do filme, que é a quem o filme se refere quando fala de Último Samurai, né. Deixando bem claro aí que o Último Samurai não é o Tom Cruise, mas sim o Katsumoto. Felizmente, né? Porque senão seria uma apropriação cultural danada. A Exato. militância. O Twitter ia adorar essa. Nossa senhora, já tô até vendo, choquei tuitando sem parar. Passando agora para o meu primeiro filme, eu quis colocar ele como primeiro, não é uma ordem de importância, a gente não está fazendo aqui um ranking, mas eu quis botar primeiro porque é o filme mais blockbuster, mais mainstream, então todo mundo conhece, e também por uma ordem cronológica, né? Eu coloquei O Rei Leão, animação clássica da Disney, de 1994, e toda vez que eu vejo 94, eu fico meio Biruleibe das ideias, porque eu sempre acho que esse filme é mais velho do que ele é. Enfim, eu acho que não precisa de muitas apresentações, né? Rei Leão, Simba, Mufasa, Vida Longa ao Rei, Scar, Eu matei Mufasa. sim, Vida Longa ao Rei. Então, esse filme, ele tem algumas características que são clássicas da Disney, apesar de que, por exemplo, ele traz muito a questão do maniqueísmo, bem, do mal, essa moral da história, mas eu gosto da forma como os personagens eles não são rasos na medida do possível, né? A gente está falando de um filme que, a princípio, é voltado para um público mais infantil e também é de 94. Apesar de que hoje a Disney está passando por uma crise aí criativa em todos os seus ramos,
e a gente pode dizer que as animações não andam muito bem das pernas, naquela época, as animações tinham um público específico, mas isso não limitava a qualidade das animações. Uma coisa que eu sempre milito a favor, e sempre vejo muitos críticos falando, é que a animação é uma ferramenta, né? É a forma que o diretor escolheu para contar o seu filme. Não quer dizer que seja necessariamente infantil, e uma animação infantil não pressupõe ser ruim. E o Rei Leão, ele vem para mostrar isso, né? Então você tem personagens, principalmente os personagens principais da história, que não são rasos. Então quando a gente vê o Scar, apesar do plano do Scar nesse filme não ser o plano mais inteligente, ele enquanto construção de personagem é muito, mas muito bem feito. Eu vejo muita gente babando o ovo de alguns vilões aí na cultura pop, e eu fico pensando que o Scar não tem o seu devido reconhecimento, enquanto o Simba, que é o personagem principal e o mocinho da história, ele traz uma moral que não necessariamente é aquela coisa do ele é muito inocente, tadinho dele, olha o que fizeram. Inclusive, boa parte do filme é o Simba pensando, tá, mas e se eu não quiser encarar a vida dessa forma? E se eu quiser encarar de outro jeito? O Rafiki, né, que é o macaco que é o macaco pajé, que sempre fez os filhos de crentes serem proibidos de assistir esse filme. Então, muitos evangélicos proibiam os filhos de assistir o Rei Leão por causa dele. Ele traz uma moral da história que ele fala pro Simba, sim, seu pai morreu. E aí? O passado dói, mas ele já passou. Tem que seguir em frente. Então são mensagens que não são colocadas no filme de maneira simples demais para que um adulto olhe e pense, meu Deus, que moralzinha boba, mas ao mesmo tempo não são tão complexas que uma criança com o passar do tempo não consiga entender. E eu assisti o Rei Leão muito perto do lançamento, eu lembro de ter. Eu não fui ao cinema assistir, não era uma realidade da minha família. Musiquinha triste do Chaves, gente pobre, meu pai com 4 filhos. A gente assistiu em casa. Eu lembro da primeira vez que a gente assistiu. A gente se reuniu com uma família de amigos e a gente assistiu o Rei Leão e foi uma sensação maravilhosa porque a trilha sonora é muito boa. O Hans Zimmer também fez a trilha sonora de O Rei Leão. Assistimos dublado, então a gente não teve a emoção de ouvir o Elton John, mas a dublagem desse filme também é um ponto muito positivo, principalmente a dublagem nas músicas. Foi uma das primeiras vezes que eu parei, assisti o filme e eu me emocionei de fato. Eu devia ter o quê? 8 anos? Acho que foi uns 8 anos. E foi uma das primeiras memórias que eu tenho assim, de eu assistir o filme e eu sentir o que o filme significa. Eu assisti e eu senti a morte do Mufasa. Eu fiquei com raiva do Scar, apesar de o meu desvio de caráter já estar presente naquela época, e eu pensar, mas se ele fez é porque ele pode, né? É, se ele fosse tão errado assim, alguém tinha impedido. Então eu tive ali já uma quedinha pelo lado negro da força, e quando tem a passagem, né, de o Simba se reconectando com a sua história, com a sua identidade, e tem uma das cenas mais épicas do cinema, né, que é o Mufasa aparecendo nas nuvens e falando, Simba, lembre-se de quem você é. Aquilo me pegou já eu criança. Então eu considero que foi um dos filmes responsáveis por me fazer gostar de filmes. De eu parar e pensar que aquilo, óbvio, não com essas palavras com 8 anos, mas de eu pensar que era algo para além de eu passar tempo na frente da TV, sabe? Era algo para além de eu ficar vendo uma historinha sendo contada. Aquilo foi o primeiro tijolinho ali no meu pensamento de os filmes são mais do que imagens passando na televisão. Como eu falei, né, não no cinema por não fazer parte da minha realidade na época, mas eu sempre lembro desse filme com esse carinho de que foi um filme que me fez entender as emoções, um filme que cumpriu o seu objetivo, que ele contou a história, eu entendi, eu senti as emoções que ele propôs e me fez pensar que o cinema era algo para além de sentar e ver as imagens. Eu acho que de uma certa forma, toda criança da década de 90 tem uma história com Rei Leão. Inclusive, eu cogitei colocar Rei Leão como um dos meus filmes, mas eu parti do pressuposto de que, ao contrário do que aconteceu com você, eu fui a partir do momento que eu comecei a me importar mais com isso, sabe? Justamente como foi Rei Leão para você, nesse caso foi O Último Samurai para mim. Eu acho que Rei Leão ele é uma obra muito emblemática da Disney.
Inclusive, ele suplanta quase todas as obras que vieram antes dele. Eu tenho uma relação afetiva com o filme. Você mencionou que o seu primeiro contato com ele foi, né, em casa e etc. Comigo foi na escola. A escola onde eu estudava fez uma sessão de cinema com o filme Rei Leão, então foi a minha turminha de pré-escola, se eu não me engano, agora não lembro se era Jardim 2 ou Jardim 3, não lembro qual o jardim que era, que fez esse processo, e aí exibiu o filme para a gente. E eu lembro muito claramente das criancinhas chorando na morte do Mufasa, assim, uma turma de, sei lá, 30 crianças chorando na cena que o Mufasa morre. E claramente isso para mim é construção de caráter. Tanto que eu botei Rei Leão e esperei meu filho chorar, que se ele não chorasse eu ia devolver para a mãe dele. Não, isso aí é até eu que depois de adulto, eu ainda os olhos enchem d'água ali. E é uma coisa interessante porque a qualidade do Rei Leão está em todos os critérios, né? A qualidade da animação, a qualidade das músicas, a qualidade da dublagem, tanto a original, né, da a dublagem da animação, quanto a dublagem brasileira. E tem essa questão da construção da imagem, do ícone, sabe? Porque quando você pensa no Mufasa, o Mufasa, ele é o rei. Tipo, ele é a figura paterna, ele é a figura do governante, ele tá ali para trazer segurança. E quando no começo do filme, basicamente, tipo, finalzinho do primeiro ato, o Mufasa morre, é a criança experimentando que, tipo assim, caramba, o mundo é cruel, né? Porque o Mufasa era o todo-poderoso, tipo, o Mufasa, óbvio, você com uma mente de adulto assistindo, se você não conhece nada do Rei Leão, já te dá um indício, você sabe que alguma coisa vai acontecer. Quando a primeira frase que o Scar fala, né, e que ele fala que é melhor o Mufasa ter cuidado com ele e não o contrário, você já sente que o filme está te falando que o Mufasa talvez não vá durar até o final. Mas enquanto criança, você ali desavisado da crueldade do mundo, você é pego de surpresa, porque o filme não tem medo, e é isso que falta um pouco na Disney hoje, o filme não tem medo de passar mensagens que têm uma moral positiva através de acontecimentos negativos. O Scar personificando a vilania, mas sem ser aquela questão extremamente. Eu ia falar extremamente. Esqueci a palavra. Caricato, Eu ia falar caricato, mas assim, ele é caricato, óbvio, né? Ele tem os estereotipado. trejeitos, ele tem, mas na medida certa, né? Ele não é caricato no sentido de o estereótipo vazio. Isso é uma coisa que, não sei se cabe a gente comentar agora, mas eu acho que aproveitando que você mencionou o filme da Disney, me incomoda muito na Disney agora, não só a questão que você falou de não dar consequências para as coisas que acontecem, mas de ela estar criando justificativa para os vilões não serem vilões. Já Sim, fez isso com Malévola, fez isso com Cruella, agora tá fazendo com Scar no filme do Mufasa. Caralho, perdão pelo palavrão, deixa eles serem vilões, sabe? sim. Deixa eles serem vilões, eles são ruins. E não tem problema nenhum eles serem ruins, eles podem ser excelentes personagens sendo ruins, sabe? Sendo É, pessoas que são opositoras ao personagem principal. Eu acho muito bem feita a construção dele enquanto vilão. E tudo que vem em cima disso, porque toda a proposta dele enquanto vilão é que ele não é o leão mais forte do universo, mas ele é o mais inteligente. E uhum. isso é colocado ali de maneira bem construída, tanto que ele pega e fala, isso é um argumento de roteiro do filme. Eu posso não ser, em matéria de força bruta, eu não sou o melhor representante da espécie dos leões, mas em matéria de inteligência, eu herdei nossa tradição. Então, cara, é muito bem construído. E aí, só fazer um adendo, acho que um dos maiores ícones disso, você falou da Malévola e tal, mas eu acho que o Killmonger no Pantera Negra é um assunto delicado, eu sei, mas o Killmonger no Pantera Negra, para mim, é o auge dessa complexidade equivocada de vilões, de vamos entender a história, né, do famigerado meme Você Não Sabe Pelo Que Ele Passou, e aí isso me pega um pouco porque tá bom, mas aí ele continua explodindo cidades e matando inocentes. Então, assim, decida. Ou você quer que eu simpatize com ele porque a maldade dele não é tão má, ou você quer que eu simpatize com maldade. Porque o Scar, como eu falei, meu desvio de caráter me faz gostar de vilões, sim. Mas você nunca vai ver sair da minha boca que o Scar estava certo. E ele tinha que fazer aquilo mesmo, porque o Simba tomou o lugar dele, porque o filme deixou bem claro para mim que ele é carismático pra caramba, que ele é muito inteligente e o tempo todo ele é mal e ponto. Não importa, ele é um ser complexo como todo mundo? Sim, mas ele é mal. E aí entra o que o filme faz muito bem, como eu falei, né, de que a animação, ela tem o seu público-alvo, mas ela não se limita a isso. Quando você é criança e vê a cena
do Scar cantando com as hienas, aquilo pode dar medo em algumas crianças, outras vão ficar abismadas e é uma cena hipnotizante, e quando você é adulto você entende que é uma alegoria a Hitler e os exércitos nazistas. Então, assim, o filme, ele tem mensagens que vão ser passadas em níveis diferentes de acordo com o público. Então, assim, poderia falar mais 1000 anos aqui sobre o Rei Leão, então acho que ele serve para iniciar esses meus exemplos aqui de filmes que me fizeram olhar para o cinema e desse exemplo específico, né, ele realmente me fez olhar para o cinema enquanto linguagem, enquanto arte, mesmo quando eu não entendi ainda o que era isso. Então, pegando o seu gancho de falar de um filme que te fez olhar para o cinema, o meu segundo filme é um filme que me fez olhar para o cinema nacional. Então eu escolhi um filme que também é, coincidentemente, de 2003, né, que meu primeiro filme é de 2003, o segundo também. Os anos E vai 2000, ter né, como qualquer sempre, filme, menos de Belo Prisioneiro, né? mas não, claramente vai ser Lisbela e o Prisioneiro, porque não seria. Oh, não, Volta. quem diria que seria Lisbela e o Prisioneiro? Então, eu fiquei na dúvida entre o Alto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro, porque Central do Brasil, não, eu tinha certeza que não seria. Por quê? Central do Brasil eu só entendia na totalidade depois que eu já era mais velho, né? Quando eu era criança, eu assisti, tipo, senti o impacto do filme, mas ele não me fez refletir sobre, sabe? Isso eu só vim refletir aí, sei lá, com 15, 16 anos. Já Alta Com- Compadecida, ele passa pelo mesmo processo. Lisbela e o Prisioneiro, não. Ele me marca justamente por ser o primeiro filme brasileiro, né, o filme do Guel Arraes, que eu passo a olhar para o cinema nacional, me faz olhar para o cinema nacional com outros olhos, com uma perspectiva diferente. Até então eu tinha aquela visão construída na gente, né, estereotipada, de alguma maneira até mecânica, até automática, de valorizar automaticamente o que vem de fora e não ver com tão bons olhos assim o que é daqui. Não estou falando aqui de um complexo de vira-lata, mas aquela ideia de você ter um gosto moldado por um produto que você consome em excesso. E ali, por volta dos anos 2000, eu comecei a consumir mais os filmes nacionais. Tanto que eu amo Deus é Brasileiro, que é desse mesmo período também, 2005, se eu não me engano, 2004, 2005. Eu amo o Homem que Copiava. Eu passo a valorizar muito mais o cinema nacional por conta de Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro, então, é um filme que me leva ao cinema nacional com mais afetividade e, através da ótica de Lisbela e o Prisioneiro, eu começo a encarar o cinema nacional como algo a mais, como algo bem construído, como algo bem encenado, como um roteiro bem amarrado. Pouca gente sabe disso, mas o filme é uma adaptação do Osman Lins, né, da peça homônima, que sai em 2001 e é uma peça de teatro. E a partir daí foi adaptada para o cinema pelo Guel Arraes, que já tinha adaptado o Alto da Compadecida anos antes. Ele adapta o Lisbelo Prisioneiro, querendo ou não, uma mesma ideia ali, um filme para falar do sertão. O problema, e a diferença para mim, o que diferencia ele bastante de Alto da Compadecida, é a ideia teatral do filme. Como ele consegue pegar essa ideia de uma peça de teatro e mudar para o cinema. O filme ele é um metafilme. Ele é um filme dentro de um filme. Ele é um filme sobre fazer um filme para pessoas que estão vendo um filme. Tanto que os personagens têm falas que remetem a coisas de filme. A Lisbela, né, a personagem principal, ela menciona: ah, a gente já viu o mocinho, a gente já viu a mocinha, falta ver eles dois juntos. Nesse determinado momento do filme, a gente já viu a história do personagem principal, o Leléu, já viu a história dela, agora a gente vai ver os dois juntos. Então, assim, ela tá falando de uma coisa que está acontecendo dentro do filme, e o filme usa isso como artifício de roteiro para contar a história que ele mesmo está contando. Então, essas sacadas de roteiro, essas construções de identidade muito particular do filme, me impactaram muito na época, me impactam muito até hoje. Eu paro e olho e penso, cara, era 2003, era muito genial isso para a época. E tudo isso somado a uma trilha sonora que eu já acho maravilhosa, né? É absurda a trilha sonora desse filme, que mexe com o cancioneiro popular, músicas que foram construídas para o filme, e uma atuação, assim, brilhante do Marco Nanini como Frederico Evandro, que é o vilão do filme, que para mim foi o ponto alto, assim, da época. Já que o Jonathan mencionou o Scar como ponto alto, um dos pontos altos, perdão, de Rei Leão, eu menciono a construção do vilão, né, o Frederico Evandro, em Lisbelo Prisioneiro, pelo Marco Nanini, como assim, um dos pontos principais do filme para mim. Ele consegue me passar uma maldade que existe dentro do sertão, de uma pessoa que consegue matar outro ser humano e faz isso por trabalho. Isso é
o modo de vida dele, é a profissão dele. Tanto que eu acho maravilhoso um diálogo do filme onde o personagem principal pergunta: "Ah, você teria coragem de matar outro ser humano, outro filho de Deus?" Ele pega e fala: "Eu não tenho coragem, eu tenho é costume." Cara, isso é bizarramente bem construído. Isso é bizarramente foda. Infelizmente, mais um filme que eu não vi. Eu, o Sem Cultura. Se eu não tiver assistido o terceiro, é a música no Fantástico, né? Porque Lisbela Prisioneiro, infelizmente, eu não tenho Com nem o que certeza acrescentar. você não viu. Ih, olha, rachaduras na amizade, hein? Rachaduras na amizade, como pode? Por isso que eu falei que a gente tinha que ter falado um pro outro antes. Não, tem que ser na surpresa, temos que ser honestos. A gente tá igual aquele. 15 anos de um casamento acabando ao vivo. Exatamente. Vamos ter que. É daqui pro escritório do advogado. A gente tá igual aquele meme do. Mas vocês são amigos de verdade? Sim, então qual é a cor favorita dele? Qual é o filme favorito? Qual é o personagem favorito? A gente tá aqui agora, ó, chá revelação de intimidade, não sei. Mas enfim, vamos lá. Agora, o meu segundo filme. Então, como eu falei, o Rei Leão era o mais mainstream, mais blockbuster aqui da minha lista. O meu segundo filme é A Cura, de 1995, mas eu só assisti esse filme também adulto lá pós 2010, não lembro exatamente o ano, mas foi bem ali, Só um depois momento, ali do... Oi. eu jurava que vinha um sacrifício do cervo sagrado. Eu jurava. Então, Quando você falou. esse eu guardei para minha menção honrosa, mas Ah, porque tá. do jeito que ele me pegou, eu já tinha tido essas sensações antes, sabe? Eu Entendi, procurei entendi. colocar aqui filmes que me trazem sensações pela primeira vez, mas Entendi. Sacrifício Sagrado, ele entrou aí no ponto que eu vou falar depois e ele entra também, como menção honrosa. Tá bom, obrigado. Obrigado, porque quando você falou que o último mainstream ia ser Rei Leão, eu pensei, vem agora. Lá vem. Lá vem ele com cinema experimental que 4 pessoas assistiram. Não, eu não sou um cinéfilo tão chato assim, tão caricato, mas às vezes. Mas vamos lá. A Cura é um filmezinho, vamos botar assim, ele é bem fruto do seu tempo. Eu não sei nem se esse filme passou no cinema ou se ele foi direto para VHS. Como eu disse, né, eu só assisti, conheci na internet, nas longas noites em que eu tinha uma internet ruim, em que eu tinha que passar 5 horas baixando um filme no famigerado filmesonline.com, saudades. E eu assisti esse filme porque eu pensei, minha vida não está desgraçada o suficiente, vou assistir com um filme sobre dois garotos que formam uma amizade, um deles tem uma mãe negligente e o outro tem AIDS e ele tem 12 anos de idade, eu acho. Então eu pensei, por que não, né? Por que não assistir um filme feliz desse? Por que que eu falo que ele é um filme fruto de seu tempo? Porque ele traz alguns clichês, né? Ele trabalha alguns arquétipos dentro da história, né? Então tem a questão da amizade, que vai salvar a vida de um dos dois, ou então das duas pessoas. Então alguém que vive triste até conhecer a amizade verdadeira. Então tem esse clichê. É o clichê da amizade com final trágico. Tem um finalzinho, não vou falar qual que é, ou eu falo, não sei, ninguém vai assistir esse filme, ninguém viu. Mas tem também essa questão, isso apegava muito também os filmes de romance dos anos 90 e até um pouquinho dos anos 2000, né? De sempre ter um acontecimento trágico, ou com os personagens principais, ou com algum personagem coadjuvante. Só que, ao mesmo tempo, ele é um filme que traz assuntos sensíveis, e esses clichês da amizade e do trágico não são tratados de maneira superficial. Então, ele é um filme muito responsável. Então, o assunto da AIDS, ele é uma criança que tem AIDS e ele foi contaminado no hospital por uma seringa contaminada, só que isso levanta no filme, obviamente, o preconceito. É uma época onde a AIDS era extremamente associada quase que exclusivamente a homossexuais, então ele sofre preconceito no filme por isso. A mãe do amiguinho, é óbvio, não faz gosto dessa amizade, porque o garoto é mal visto no bairro todo, e tem aquela mística em volta da AIDS, principalmente nos anos 90, porque não se tem ainda todas as informações, então a pessoa acha que só de estar no mesmo lugar você pode se contaminar. Então tem todo esse preconceito. Então o filme aborda assuntos sensíveis, sem ser sensacionalista, e além de tudo aborda também a maternidade. Então a mãe dos dois meninos são mães solteiras, mães solos, né, que fala hoje,
Só que uma, ela é muito preocupada em criar o filho, mas de uma maneira mais distante. Então ela trabalha muito e deixa o filho em casa, que é o mais velho. Já a mãe do menino que tem AIDS, ela também faz de tudo pelo filho, mas ela faz tudo isso estando presente. Então, o filme me pega muito já no começo, porque quando você vê a relação das duas famílias, mãe e filho, você consegue perceber como que faz falta a atenção dada do jeito certo. E como eu assisti esse filme já adulto, você consegue ter mais essa reflexão e chegar ao porquê dela, né? Quando você assiste muito criança ou jovem, adolescente ali, você pode sentir, mas às vezes você não consegue identificar a narrativa. Você consegue perceber como que o menino que é um pouco mais velho, e aí ele é mais solto, ele fica na rua e tudo mais, ele não consegue suprir o vazio que a mãe faz. Porque a mãe dele trabalha, eu não lembro agora o que que ela é, mas eu lembro que ela trabalha no hospital, e ela está sempre fazendo plantão, então ele fica o dia inteiro sozinho em casa, até que ele faz amizade com esse menino que se torna vizinho dele, e ele começa a frequentar a casa, sem a mãe saber, claro. Ele começa a frequentar a casa do vizinho e ele acaba criando uma relação de mãe e filho com a mãe do vizinho. E eles acabam se tornando ali quase que uma segunda família para ele. E o filme aborda muito isso sem ser superficial, como eu falei, mas sem ser muito didático. O filme não te fala que ele enxerga a mulher como uma mãe. Você, enquanto espectador, consegue perceber isso toda vez que a mãe dele chega em casa. E aí você percebe que a relação é diferente. E você, enquanto espectador, começa a se identificar e pensar assim, não é assim que deve ser a relação de mãe e filho, principalmente quando ela diz que se importa tanto com o filho dela. Esse é só um dos assuntos que são abordados nesse filme. Então tem a questão do preconceito, como eu falei, e qual que é o quê de aventura, porque esse filme dos anos 90 tem muito isso, né? A história é totalmente dramática, mas você precisa de um quê de aventura, principalmente porque são pré-adolescentes, né? Os dois veem no jornal que um médico dos Estados Unidos descobriu a cura para a AIDS e ele já tinha curado não sei quantos pacientes. E aí, óbvio, enquanto crianças, eles vão lá e contam para a mãe, eles perguntam ao médico do garoto se isso é verdade? Não. Eles roubam um bote e eles entram no rio e eles vão cruzar o estado para levar o menino até o médico, porque eles têm certeza de que o médico vai curar o garoto. E aí, a partir daí, é muita aventura, amizade entre os dois, perigos, muita sessão da tarde, né? Essa dupla de amigos vai encarar altas aventuras enquanto busca a cura para a AIDS. E eu chorei o filme inteiro, e obviamente quando chega no fim eu choro mais ainda. Tem uma das cenas de amizade mais bonitas que eu já vi no cinema. Eu posso falar o final do filme? O que que você acha? Nossos ouvintes não podem me responder, né? Então, eu estava pensando nisso enquanto você falava, né, que você falou da questão do spoiler. Eu acho válido, sabe? E Eu vou ter que defender aqui os militantes da internet. Pô, é um filme de 95, apesar de espera não aí, ser mas muito conhecido também, não é um espera aí, filme que que... a gente já chegou à conclusão de que não existe data para spoiler. Spoiler é Não, spoiler. sim. Por isso que eu falei, eu vou ter que ficar do lado da militância de que o filme é de 95 e aí não é um filme tão conhecido, mas ao mesmo tempo não é um filme que desperta tanta vontade nas pessoas. Não sei se eu vou estar estragando a experiência de muita gente contando esse filme. Eu acho que assim, é válido pela discussão e pelo debate, Sim. até porque eh, eu me recordo da gente já ter falado sobre esse filme, inclusive minha contribuição para essa parte é justamente essa, que a gente já conversou sobre esse filme, eu te falei que eu ia ver e nunca vi. Acabou. Assim, faz bem, não vê não. Porque assim, eu contando aqui me deu um pouquinho assim de vontade de chorar. Porque assim, como eu falei, né, Normal. eles passam por muita coisa e aí ganchos emocionais que o filme pega, né? Tem uma cena em que eles estão fugindo, eles roubam dinheiro de uma galera lá X, que obviamente, né, crianças, eles pegam carona e aí tem uma galera assim que expõe eles a alguns perigos, então eles roubam dinheiro e vão fugir. O menino mais novo acaba se machucando, fugindo, ele corta a mão. E quando os caras chegam perto com faca para pegar, ele estende a mão e fala: não se aproxime, o meu sangue é venenoso. E aí o cara fala: que palhaçada. E o amigo fala: não, é verdade, ele tá falando a verdade. Aí ele fala: sim, eu tenho AIDS, não se aproxime, não sei o que, eu vou contaminar vocês.
E aí, pela dúvida, claro, os caras ficam com muito medo, né? O filme abordando como que esse assunto era pesado na época. Eles ficam com muito medo e desistem de pegar os garotos. O menino ali tentando, né, esfregar o sangue neles e tal, eles fogem. E aí o menino para, olha para a mão dele e continua repetindo: meu sangue é venenoso. É, o meu sangue é venenoso. E ele vai mudando o tom e você sente como aquilo é pesado. E ele desmaia, porque nesse momento ele já está muito exausto. E por fim eles têm que voltar para casa, porque o menino ficou muito fraco, os remédios acabaram. Então ele liga para a mãe e pede para buscar ele. E aí, a partir disso, o menino fica internado. A mãe do mais velho, né, bate nele, fala que ele foi irresponsável, que ele podia ter matado o menino, mas na verdade ela não está se importando com isso. A questão é que ela não queria que o filho dela tivesse contato com o garoto e tal. E tem, como eu falei, essa questão de tratar os assuntos com responsabilidade e sensibilidade. Tem uma hora que eles acham por bem, crianças, né? Eles acham por bem fingir que o menino morreu. Então, ai meu Deus, isso é muito errado. O menininho tá na cama do hospital já muito debilitado. Inclusive, esqueci de comentar. O menino que tá doente nesse filme, ele é o ator do Jurassic Park 1, o garotinho dos irmãos lá. É ele que faz o papel principal nesse filme. E aí, ele tá doente, muito debilitado já na cama. O amigo fica esperando uma enfermeira vir. E aí, quando a enfermeira vem, ele vai pro corredor gritando: ai, o meu amigo, ele não tá respirando, por favor. E aí a enfermeira vem correndo. E aí, numa dessas brincadeiras, a enfermeira vem correndo e fala assim: não, calma, nós vamos fazer alguma coisa. E aí, quando ela chega perto, ela fala assim: não, não se preocupa, vai ficar tudo bem. Nós sabíamos que isso ia acontecer. E aí o menino levanta e dá um susto. Essa era a brincadeira, né? Quando a enfermeira ia checar o pulso dele, ele gritava. E a enfermeira sai. Nisso, o garoto fala: nós sabíamos que isso ia acontecer. E aí mais uma vez, o filme te dá esse peso, né? O menino sabe que ele vai morrer. Só que aí a gente vê o médico brigando com a enfermeira, porque no caso o menino mais velho está assistindo a cena do médico brigando com a enfermeira e falando: você nunca mais diga para um paciente meu que ele vai morrer. E aí tem essa questão, né, abordando essa ética e tudo mais. Só que aí, obviamente, isso já tá no final do filme, se você tá assistindo, você começa já a sentir que vai dar ruim. E aí, numa dessas brincadeiras, ele vai pro corredor gritando: meu amigo, ele não tá respirando. E aí, quando as enfermeiras entram, elas começam a fazer os testes e ele fica na porta esperando o amigo dar o susto na enfermeira. E ele não dá o susto, porque ele não acorda. E aí, de fato, ele morre. E aí, assim, eu passei talvez 35 minutos chorando a partir do momento que ele morre, mesmo que o filme tenha ensaiado essa morte algumas vezes. E qual que é o ponto, a emoção final? A mãe dele agradece ao amigo, e ela diz que ele viveu os melhores dias ao lado dele. Tem a moral da amizade salvadora, que eu falei, que é um dos clichês dos anos 90, né? Tem essa questão da amizade salvadora. E a mãe do mais velho impede ele de ir no velório, ela não quer que ele vá. E aí tem uma cena muito linda, como eu falei, maternidade, e a mãe, que acabou de perder o filho, ela invade a casa do garoto mais velho, ela imprensa a mãe dele na parede, ela bate nela e fala: olha, fulano acabou de perder o melhor amigo dele. E ela fala isso chorando, e eu tô quase chorando aqui, que se me pega muito. E ela fala: você vai deixar ele no velório se despedir do amigo dele. E aí ela fala mais algumas coisas e tal. E aí a mãe do garoto não responde nada, só chora e ela sai. E aí, olha, isso é muito pesado, porque ela não fala que ela perdeu o filho, sabe? Mesmo naquele momento, ela tá colocando o bem-estar dos meninos acima do dela. E ela fala: ele acabou de perder o melhor amigo, você vai deixar ele no velório. Assim, o filme me destruiu, obviamente, mas como eu falei, tem toda essa questão de pegar um filme que tem toda a cara do clichê, todos que eu já citei aqui, pegaram um filme que poderia ser um dramalhão, uma coisa forçada para te fazer chorar, mesmo que você chorasse, mas que fosse fraco, mas ele te faz refletir de responsabilidade social, de sentimentos, amizade, maternidade, que faz refletir sobre como a sociedade enxerga as pessoas, porque, por exemplo, eu assisti esse filme já adulto, já após 2010, ou seja, já tinha ali pelo menos 20 anos que esse filme tinha sido lançado.
E quando eu assisti, eu consegui identificar um monte de coisa que continua, se não continua do mesmo jeito, continua parecido na sociedade, principalmente a questão da AIDS, mas não só a questão da AIDS, a questão da homossexualidade, a questão das famílias, de como as crianças são enxergadas. Então, assim, me pegou mais pelo lado sentimental, mas também me fez entender que tá tudo bem um filme abordar assuntos clichês, desde que ele saiba fazer isso. Eu acho que era esse tanto que eu ia falar, não tem mais muita coisa não. Só um comentário, você falou por 20 minutos, tá? E a gente pode trocar o nome do episódio, de vez de filmes que marcaram a gente, de filmes com o Jonathan. Que aí você conta os filmes, em vez de Tá só bom, falar Diego. sobre ele. Você quer me podar, assim como você também faz no RPG? Próximo episódio, então, eu farei 5 minutos contados, tá? Então, faremos um podcast onde é proibido falar, tá? Uma nova É, categoria de podcast. Podcast falando pouco. na verdade, não é bem isso que acontece, não. Rafael está de prova que quem edita a fala dos outros é você. Quem poda os outros têm a dizer, nesse caso, é você. Mais uma vez, acusações. Eu sou acusado de tudo. Eu sou acusado de fazer o meu trabalho duplamente, porque o meu trabalho é falar e editar. Tal qual Taylor Swift, estou sendo criticado por trabalhar demais. Olha só, Eu quem vou, diria? vou fazer um, Criticado por fazer vou meu fazer um, trabalho. eu vou fazer um contador nessa temporada de quantas vezes a palavra Taylor Swift vai ser utilizada. Tá bom, então, não vou mais citar Taylor Swift também, porque aparentemente isso também é um Não, problema. você pode citar, pode citar. Eu só quero ver quantas vezes ela vai ser citada nessa temporada. Olha, ouvinte, você que tá aí ouvindo a gente, né? Eu não vou editar essa parte, ela vai ficar aí, tá? Só para vocês verem como que eu sofro, entendeu? Para vocês vai ser uma surpresa, então, porque já estava na minha mente editar a minha parte, não ia ficar tudo que eu falei, entendeu? Porque eu ia cortar algumas partes, agora eu também não vou cortar, a minha fala vai ficar inteira, Claro que iria cortar antes, claro. né? Não vai ser a minha fala que eu iria cortar. Vai, Diego, fala o seu terceiro filme pra gente. Pode falar o tempo que você quiser, tá? Não se limite a isso, pode ficar à vontade, tá bom? Afinal de contas, o podcast é seu também, né? Então, partindo do pressuposto que o nosso podcast fala sobre as coisas que a gente gosta, seguindo essa temática que o Jonathan já mencionou e a gente não tinha conversado sobre filmes de diferentes gêneros, né? Filmes de diferentes camadas que impactaram a gente de alguma forma, eu senti que eu deveria esse espaço a um musical, Eu ia falar porque agora, ele vai meter um musical. claramente eu vou meter um musical. Afinal de contas, não seria um filme sobre marcar os meus gostos, né, me impactar se não houvesse um musical. E, obviamente, só existe um musical nesse período de 2000, né, já que a gente está falando da nossa construção enquanto indivíduo, que me marcou e marca até hoje, e talvez seja meu musical favorito, e vai continuar sendo, eu acredito, eu, por muitos anos, que é Moulin Rouge, Amor em Vermelho, de 2001. Então, fechando a tríade dos meus filmes, eu escolhi Moulin Rouge porque a geração que cresce com a Disney já sabe o que é um filme musical, mas a gente não tem o peso de um filme musical, porque os filmes da Disney, eles têm elementos musicais dentro do filme, mas eu não categorizaria eles como musical especificamente. Eles são animações, e as animações elas têm liberdades, têm estruturas. Você está contando aquela história ali de uma maneira mais livre. Um filme musical, um musical feito e pensado para ser um musical, o primeiro que eu vi foi Moulin Rouge, e foi logo ali em 2003, se não me engano, se foi 2003 ou 2004, foi num Natal. A Rede Globo exibiu isso num filme, tipo Corujão, sabe? Num filme de madrugada. A gente havia ido, na época meus pais já eram separados, a gente foi comemorar o Natal na casa de parentes, e quando a gente voltou para casa, estava começando esse filme na Rede Globo. E aí, em vez de dormir, que eu já estava sem sono, eu sentei para ver o filme. E eu lembro do impacto emocional que eu tive vendo o filme. Por quê? O filme, ele segue, né, uma ideia meio teatral. A estética do filme ela é perfeita, ela é excelente, e eu acho mais interessante como o filme ele tem 2 estéticas. O filme está te contando uma história que aconteceu no passado, e é meio que um recurso narrativo, né, o in media res, né, contar a história pelo meio da coisa. Então a gente começa a partir do momento que o Christian, personagem principal, começa a contar a história, e aí a gente volta para o passado para entender como essa história está acontecendo, para depois chegar ao final da história com o Christian terminando ela, né, terminando de contar pra gente o momento presente dele. E nisso, a gente tem 2 Paris, a história se passa em Paris, na Paris do Moulin Rouge, maior cabaré da época, né. Então, a Paris do Moulin Rouge, né, a Paris
da memória, ela é viva, ela é vibrante, ela tem contornos teatrais, caricatos, meio numa referência bem à Belle Époque mesmo. E o Christian, ele personifica um personagem nesse período idealista, romântico, uma coisa bem do romance do século XVIII, século XIX. Quando você tem o Christian narrador falando, você tem uma Paris que ela é cinza, que ela não é colorida, ela é sem vida, ela é lúgubre, o que contrasta com a situação, e a gente tem um Christian realista, um autor, ele é um escritor, né? Então a gente teria tipo dois estilos de escrita, dois personagens no mesmo personagem, dois autores no mesmo autor. Um que ele é romântico e o outro que ele é real. Então a gente tem esse contraste entre dois movimentos literários, entre duas escolas literárias sendo contadas em cela, sendo contadas, perdão, em tela. Então isso me marcou muito na época, porque na época eu já pensava em literatura, eu já lia muito, eu já tinha talvez a vaga ideia de, quem sabe, cursar literatura, né? Então isso já não havia acontecido. Então a gente tem essa ideia de como isso é construído dentro do filme. A estética do filme me marcou muito. A maneira como o filme utiliza as músicas, não só como elementos de cena, né? Como artifícios de cena, mas como parte da trama. Cada música ela é uma parte do diálogo, ela é uma parte da trama, ela aprofunda personagem, ela aprofunda momentos, ela aprofunda elementos. E, especificamente, já que o Jonathan já estragou um final, né, eu me sinto no direito de estragar outro, até porque isso não seria estragar, já que o Christian, personagem principal, ele abre o filme falando sobre isso. Ele abre o filme falando que o amor da vida dele está morto. O filme ele vai ser responsável por moldar um gosto meu que vai seguir até hoje, que é o gosto por histórias de romance, né, o gosto por histórias de amor que elas não se completam. Por algum motivo elas terminam, ou porque os personagens principais decidem não ficar juntos, ou porque um deles morre, ou porque ambos morrem. E aí vem a reboque meu gosto por Romeu e Julieta, por La La Land e por aí vai. Toda história de amor onde o casal, por algum acaso, não consegue consumar o seu relacionamento, me encanta muito, porque eu gosto muito dessa natureza graças a Moulin Rouge, que marcou esse período do meu gosto, que marcou essa ideia de amores improváveis que por algum motivo não vão chegar ao seu final. Fiquei com medo aqui agora, bateu um medo real dos meus olhos não voltarem para o lugar de tanto que eu revirei com todos esses exemplos. Já te falei, inclusive, checa teu e-mail aí que meu advogado já entrou em contato. Só pra- Olha, Moulin Rouge, La La Land, Romeu e Julieta, olha, sinceramente, incrível, como pode, nem Yin e Yang são tão opostos e complementares assim. E, cara, e o pior que eu acho que assim, sabe o que eu acho mais interessante? É que qualquer pessoa que conheça a mim e a você diria que seria o contrário. Pior que é, Você, né? Pior que você é é. muito mais emotivo que eu. Você é muito mais, eu não tô falando Uhum. de maneira negativa, mas você é muito mais adepto a cinemas assim do que eu, Pior que é entende? verdade. E eu acho muito engraçado porque literalmente sou eu a parte, tipo, mais emotiva pra esse lado, sabe? Não, se bem que se parar pra pensar, Moulin Rouge eu nunca parei pra ver também. La La Land eu assisti, porque, né, as coisas que eu não faço por amizade. E aí eu assisti La La Land e cheguei à conclusão de que eu parto não, né? Eu também partilho desse seu gosto por histórias trágicas, românticas, principalmente aquelas que não se concretizam, e La La Land está dentro desse espectro, como você explicou, e eu gostaria muito de La La Land, se não fosse um musical. Eu não consigo tancar a galera parando e começar a dançar e cantar do nada, do nada, principalmente no estilo clássico de um musical, que é aquilo contar para a história. Então, personagens saem de um lugar e vão para o outro. Aquilo é importante para dentro da história, é a essência, né, do musical. E é essencialmente o que eu não gosto. Mas enfim, era só para complementar os E exemplos aí eu aqui. acho que aí eu acho que é literalmente uma questão de gosto, sabe? Porque Sim, sim. eu tenho uma, sinceramente, eu não sei de onde é que veio minha predisposição a gostar. Eu só gosto, sabe? É Eu igual olho eu, para só aquilo, não gosto. Jamais classificaria exato. como ruim. Apesar de que partilho também da definição perfeita de Isabella Boscov para musicais, né? Que é uma forma socialmente aceita de tortura. Mas, Eu acho impressionante como cada palavra que sai da sua boca tá errada. Incrível isso. E aí, assim, para concluir, né, dada essa atuação, e eu falei dessa questão do casal, e o casal, evidentemente, quando a gente fala de um filme de romance, seja ele trágico ou não, um casal é muito importante. Então eu trago como destaque a atuação do Ian McGregor, que
graças a esse filme, se tornaria um dos meus atores favoritos. Até hoje, assim, eu adoro o Ian McGregor, eu gosto de quase tudo que ele faz. E, infelizmente, ele fez Aves de Rapina, tá, nesse filme aí, mas a maior parte da cinematografia dele é boa. Inclusive, ele Filme pensou. legal, inclusive, Aves de Rapina, gosto, tá? Não passa do legal. Também não vamos aqui, né, ser leviano. Mas filme legal, vamos Exato, parar com isso. tudo bem. Eu já deixei claro que tudo que você falar tá errado. Ele faz o Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Então, assim, a atuação do Ian McGregor é excepcional. A atuação dele enquanto escritor, enquanto o Christian, né? A construção dele do Christian é perfeita. E a química dele com a Nicole Kidman, e aí sim ressaltar Dona Nicole, que claramente quase perfeita em tudo que faz. Nesse filme não seria a exceção. Então, eu tenho, assim, a química dos dois, a maneira como o casal é construído, a maneira como ele é levado à cena, tudo isso moldou um gosto meu por romance que passaria a existir a partir dali. E uma das coisas que talvez seja um destaque que cabe mencionar, e para mim me pega muito, que a gente já tá falando dessa questão social, né, dos filmes e etc. O filme se situa em 1900. 1900 não é o auge, mas a tuberculose é um dos males do século. Ela é uma doença potencialmente letal, ainda sem cura. E na época que eu assisti, eu ainda não tinha a dimensão do que é uma doença que não tem cura. Porque a gente cresceu na época da vacinação, né? Cresceu na época das doenças com cura. Doença que não tinha cura era a AIDS. O resto, até o câncer, dependendo de como você tratasse, poderia ter cura se você identificasse mais cedo e tudo mais. A ideia de uma doença que não tinha cura me pega muito nesse quesito. Me pega muito essa ideia de como você trabalha com um personagem que, do meio do filme, eu sei do que ele vai morrer, sabe? Eu já comecei o filme sabendo que ele vai estar morto. E aí, beleza, isso já me impactou. E aí, no meio do filme, eu sei do que ele vai morrer. E isso eu vou vendo o personagem definhando, eu vou vendo o personagem definhando, e em uma crescente eu sabendo, cara, e onde é que essa história vai parar? Porque eu sei onde o Christian tá. Mas como que isso chega até lá? Essa ideia de saber que como existe uma história, que ela vai ser me contada, e eu já sei como ela vai terminar, e eu tô assistindo o meio dela, sabe? Eu tô assistindo como que ela chega até esse determinado ponto, me impacta muito e me ensina muito sobre maneiras de como você narra uma história. Até hoje eu adoro histórias que começam me contando o final dela e vão me contar o meio para chegar até lá. E é à toa que uma das máximas da minha amizade com o Jonathan é que a gente não tem o menor problema com spoiler. A gente inclusive assiste spoilers muito antes de ver os filmes, dependendo do filme, porque a gente não se importa de já saber como ele termina. A gente assiste porque a gente quer assistir, ainda assim. Quer ver como a história foi contada, quer ver onde ele chega lá. E aí eu estou trazendo aqui esse ponto de encontro entre os nossos gostos, porque está muito divergente hoje. Olha que coincidência, eu ia fazer a mesma coisa ligando o seu filme com o meu, porque falando sobre essa questão de começar a abrir o filme contando ou o final, então já há algo muito importante para a história e depois voltar para contar a história desde o começo, ou então jeitos diferentes de contar a história. O primeiro filme que me fez parar e pensar do tipo, esse filme não está me falando só isso, sabe, que me fez parar e pensar, eu estou vendo uma coisa mas o filme está me contando outra. Foi o filme Herói, filme do Jet Li, talvez assim, um dos menos conhecidos, acho que o Jet Li já estava numa época onde ele já não estava fazendo só sucessos, né? Eu não digo a qualidade da obra, mas já tinha passado da época em que tudo que ele fazia, Hollywood adorava exaltar, né? No cinema oriental ele ainda era uma estrela, mas no cinema ocidental já estava passando a moda Jet Li. Essa eu realmente não vivi. Tá E eu queria, vendo? queria deixar claro, bem claro aqui, que se houver, ao longo desse podcast, um desafio sobre os gostos um do outro, amizade, tipo assim, cor favorita, música favorita, etc., a gente vai perder muito feio, hein? Se a amizade dependesse disso, hein? Puta Caramba. que merda, hein? Deus me livre. Você vai contar o filme só pra eu saber, porque se você for contar, eu já busco uma pipoca. Desculpa, foi só pra não perder a piada, Olha, pode seguir. sinceramente, tá vendo? Não sei, né? Talvez disso a amizade dependa, né? Mas vamos lá. E aí o que acontece? O Herói, ele é um filme que, assim, eu não vejo muita gente lembrando, e algumas pessoas, quando lembram, não caracterizam, assim, ele como um filme tão bom. Eu gosto muito. Eu reconheço que talvez ele fuja muito desse estereótipo de filme de artes marciais, de ação, e não chegue muito ao estilo O Tigre e o Dragão, por exemplo. O Tigre e o Dragão é um filme que eu também pensei em colocar aqui,
justamente por isso, por trazer essa. Tem um nome para isso e eu esqueci. Eu não anotei porque eu achei que eu ia lembrar, que é essa tragédia oriental, tem um nome para esse tipo de história. E nesse caso em específico, por que que eu escolhi esse filme? Porque, como eu falei, O Rei Leão foi o primeiro que eu senti o cinema enquanto emoção, enquanto arte, mesmo sem compreender. O A Cura foi um filme que depois de adulto me fez reavaliar como abordar temas sociais no filme, como tratar emoções, e me fez ressentir várias emoções, né, sentir outra vez. E no caso aqui do Herói, eu vi mais novo, eu era adolescente na época. Ele é um filme de 2002, eu assisti próximo ao lançamento, né, a questão do DVD. Então eu era muito novo na época e me fez ter essa sensação que eu estava narrando no começo, que é olhar para o filme, ver aquela cena de luta, ver aqueles diálogos e entender que tinha algo atrás daqueles diálogos. Não era só a questão da moral da história, como a gente já comentou aqui, de algo que o filme quer te ensinar. É realmente o filme te ensinando a ver para além do que está sendo mostrado na tela. Ele te conta uma história com as imagens, mas ele te conta uma outra história com a ação dos personagens. E como eu falei da escolha do Diego, do filme precisar saber fazer isso, como é o caso da dupla narrativa lá em Moulin Rouge, aqui no filme Herói a gente também tem. A gente está numa China ancestral, ancestral mesmo, então o filme é ambientado antes do primeiro imperador surgir na China. A gente está falando aí da unificação de vários povos ainda. E você tem já esse grande líder que está procurando unir os povos numa grande nação, mas você tem os seus opositores. E aí se apresenta diante desse grande quase imperador um guerreiro que diz ter vencido os inimigos desse grande general, e ele vai contar a história por trás dessas batalhas. Então, ele chega para pegar a recompensa que era oferecida por esses inimigos, e ele vai contar para o rei não, ele vai contar para aquele general, enquanto ele conta, a gente assiste ao que aconteceu. Só que aí a gente tem três pontos de vista, POV, como os jovens gostam. Nós temos a história que ele está contando ali ao vivo para o general, então a gente vê ele contando e o general fazendo perguntas sobre essa história. A gente vê a representação, a atuação da história que ele está contando, mas a gente também tem um outro ponto de vista que vai acabar destoando um pouco do que ele está narrando. Então, é uma história que coloca ele como um narrador não confiável. E é um filme que, apesar de ter muitas batalhas, ele tem aquele ritmo lento. Então, por mais que você veja ali as pessoas sendo cortadas ao meio, e sangue, e espada, um filme com uma narrativa bem lenta no seu tempo. Se você não tem paciência para isso, tudo bem. Mas tem uma cena muito bonita, pesquisa. Você que é do Instagram, pesquisa no YouTube, no TikTok, não importa qual é a rede social. É uma luta que os dois vão se enfrentar, é o nosso herói e um dos inimigos, e você desenvolve toda a luta, o filme te apresenta a luta numa estética diferente, até aí, né, escolha estética, e quando a luta acaba, você percebe que a luta não tinha acontecido ainda, que era uma batalha mental, uma espécie de xadrez do Kung Fu, onde eles estavam os dois ali em sintonia, imaginando a luta, e o filme, obviamente, coloca isso na sua frente, você fica, caramba, é algo místico aí, é uma batalha mental mesmo, eu só estou vendo duas pessoas que são muito boas no que fazem e estão antecipando os movimentos do inimigo, ou simplesmente foi uma escolha estética do filme. É muito bonito, e aí, como eu falei, você tem pelo menos três camadas de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A trilha sonora é muito boa, a coreografia é sempre perfeita do Jet Li, e as atuações também são muito emocionantes, fora todo o figurino do filme, tem toda aquela questão de remontar uma época ancestral mesmo. Tem uma analogia que eu já vi em outras histórias orientais, da luta com a escrita, né, associando ali a caligrafia à arte marcial, e fazendo analogia das duas artes, a caligrafia e a arte marcial, com a essência da personalidade de um indivíduo. Então você é a sua caligrafia, você é o seu nome e você é o seu estilo de luta, você é a sua arte marcial, e o nosso personagem, ele não tem nome. Então é muita poesia, é muito poético, e eu escolhi esse filme por isso, porque ele te conta uma história, te contando outras duas ao mesmo tempo,
E ele me ensinou lá na minha adolescência a assistir um filme e entender mais do que ele está me mostrando. O Sacrifício do Cervo Sagrado só perdeu esse lugar por causa disso. Assisti ele já adulto, até porque ele é um filme de 2017, se eu não me engano. Herói do Jet Li. É muito bom, assistam, me fez entender aí um pouco mais sobre narrativa dentro do cinema. Como deu para perceber, eu e o Diego deixamos muitos filmes de fora. A nossa intenção não era aqui fazer um top 10 de filmes favoritos, mas realmente trazer aqui alguns filmes que justificam para vocês, através do episódio de hoje, algumas das nossas escolhas, tanto para roteiro, algumas das nossas opiniões. E alguns desses filmes que a gente deixou de fora, eventualmente vão aparecer ao longo dessa temporada, porque nós vamos abordar alguns assuntos que eventualmente vão acontecer e vão ser necessários mencionar esses filmes como representantes ou então como argumentos, etc. E, inclusive, só para dar uma palhinha para vocês, um spoiler, né? Assim como o Diego deu lá no começo, a gente já tem vários temas definidos para esses outros filmes que falaremos dentro da arte do cinema, como, por exemplo, o Diego já falou aqui dos filmes de terror, e para o episódio que vem, a gente vai falar de algo aí meio que oposto ao terror, né? Já dentro ali da comédia, trazendo um pouco também para os filmes de romance. Vai ser um episódio bem legal aí. Vai ter bastante besterol, bastante comédia romântica. Vai ter problematização, sim. Vai ter militância do Twitter, mas também vai ter aí muita defesa para esses filmes. E é claro que não é uma questão de só a nossa opinião importa. A gente quer saber a opinião de vocês também. Pode deixar o comentário no Spotify, no YouTube Music, lá no nosso Instagram, @versãoestendida.podcast. Conta pra gente qual filme que, quando você pensa no seu gosto por cinema, aquele que ajudou a definir, aquele que mudou a sua visão cinematográfica, a sua visão de cinéfilo, ou então simplesmente o filme que você gosta de assistir, aquele seu filme conforto, aquele que vem à sua memória quando você pensa em filme de infância. Tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, deixa pra gente nos comentários. Muito obrigado por ouvir a gente. Muito obrigado por estar aqui nessa volta para a segunda temporada. E temos muitos episódios aí. Vamos falar muito de cinema e outros assuntos ainda. Bom, é isso, gente. E até a próxima. Tchauzinho, galera. Tchau, guys!